Bem, a gente tem aqui uma porção que faz uma conexão do capítulo de número 11, o final do capítulo de número 11 com o capítulo de número 12. Mas acredito que para iniciarmos essa noite, é importante nos lembrar de que existem princípios espirituais na palavra. De Gênesis a Apocalipse existem princípios espirituais que norteiam a nossa jornada, a nossa caminhada em Deus. E essa porção que acabamos de ler parece trazer à tona alguns princípios espirituais que estão no livro de Gênesis. Princípios que nos mostram como que Deus decidiu escolher até mesmo um povo para si. Quando olhamos para esses princípios, especialmente quando falamos de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, nós vemos como o Senhor agiu soberanamente na vida desses homens, como ele agiu de modo soberano, trazendo esses homens para si. Então, Oséias vai lançar mão da história de Jacó nesse capítulo. É como se nós estivéssemos entrando em uma casa onde há uma parede com muitos quadros. E eu gostaria que vocês pudessem construir essa imagem comigo aqui nessa noite. Imagine que você está entrando em uma casa com uma sala bem grande. E nessa sala há muitos quadros, há muitos retratos, há muitas pinturas. E essas pinturas, esses quadros contam histórias da família, histórias de pais, de avós. Oséias faz como que se a história de Jacó fosse uma fonte para tirar lições do passado e alertar o povo de um perigo. Eles estavam correndo um grande perigo por causa da obstinação dos seus próprios corações. A nação de Israel estava correndo o perigo porque eles estavam construindo as suas próprias vidas sobre autoconfiança, autossuficiência, ao invés de confiarem unicamente no Senhor. E para que a nação de Israel fosse alertada desse perigo, é como se Oséias estivesse levando a nação de Israel para essa grande sala, onde em algum momento eles vão olhar para esses quadros e eles vão parar diante de algumas imagens pintadas a respeito de Jacó. Mas antes da gente entrar dentro dessa sala e olhar para esses quadros, talvez seja importante sondarmos o texto. E será preciso hoje aqui fazer uma escolha bem difícil, uma escolha exegética, porque nós vamos precisar escolher uma versão aqui nessa noite. Na semana passada, nós deixamos aqui uma ponta, como se fosse as cenas do próximo capítulo, onde nós lemos Oséias 11, 12, em duas versões diferentes, na ARA e na NVI. E é interessante que muitas vezes vemos traduções com diferenças, mas você consegue harmonizar essas diferenças. Mas o que nós lemos na ARA e na NVI em Oséias 11 e 12, parece que estão dizendo coisas contrárias. Porque na ARA o texto diz: Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Se você tiver uma NVI em suas mãos, você vai ver que o texto diz: Efraim me cercou de mentiras, a casa de Israel de enganos. E perceba a parte B: e Judá é rebelde contra Deus, a saber, contra o santo fiel. Então nós percebemos que a parte B deste versículo está praticamente dizendo coisas opostas. Então vamos partir de onde há consenso. A parte A do versículo, em ambas as versões, fala da mesma coisa. Nós temos aqui até uma lembrança da semana passada, porque em Oséias 11, no versículo de número 9, o Senhor diz que eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. O que Deus está dizendo? Eu sou um Deus santo que habito no meio do meu povo. E isso é uma chave para entrarmos nesse texto, porque Deus está no meio do seu povo, mas Israel, em algum momento, perdeu-se do que isso significava. Eles se esqueceram do que significava ter o Deus Todo-Poderoso habitando no meio deles. E talvez isso possa nos chocar, mas eu vou te dizer que nós estamos em uma posição onde temos uma responsabilidade ainda maior. Porque se no Antigo Testamento o Deus Santo habitava no meio do povo,
Hoje, na nova aliança, olhando para dentro das Escrituras, nós encontramos um Deus que decidiu habitar dentro de nós. Então a responsabilidade é maior. Se na palavra nós encontramos um tempo em que Deus habitava no meio do seu povo, hoje nós vemos essa mesma palavra dizendo: vocês precisam entender que hoje vocês são templo, a habitação da presença do Espírito Santo de Deus. Eles se esqueceram disso. E por vezes nós caminhamos nos esquecendo disso também. Então nós vamos perceber que ao entrar por essa sala, onde há muitos quadros, Deus está querendo trazer algo à nossa memória. E eu creio que nessa noite Deus está trazendo à nossa memória coisas que nos darão esperança. Ele está trazendo à nossa memória, de fato, a nossa identidade, quem nós somos, que possamos ser lembrados nessa noite pelo Espírito Santo, a nossa identidade celestial, porque somos cidadãos dos céus. Ao esquecerem de quem era o Senhor, da presença desse Deus Santo no meio deles, o que eles fazem? Eles cercaram o Senhor com mentiras. E isso tem um sentido muito forte, porque aponta para apresentar algo como verdadeiro, mas que de fato não é. É uma falsificação. Hoje, isso não seria diferente, porque hoje isso poderia ser uma canção com belas palavras. Podemos falar coisas muito bonitas, mas isso não representar a realidade interna do nosso coração. Então que o Espírito Santo produza em nós esse temor santo, que cada palavra que nós estamos declarando aqui nessa noite possa apontar para realidades internas dos nossos corações, e aquilo que ainda precisa ser ajustado, que a palavra possa nos modelar para a glória do nosso Deus. Mas nós não podemos nos esquecer de que essa palavra está nos dizendo que esse Deus Santo está entre nós, e isso exige de nós uma sinceridade, uma pureza em nossos corações, uma pureza em nossas palavras, uma pureza em nossas motivações, porque Ele sabe se eu estou aqui com uma segunda intenção ou não, mas que Ele encontre aqui nesta noite homens e mulheres com os corações rasgados e rendidos pela presença, que Ele seja o objetivo único, meu irmão, nessa noite, porque não há outro bem além dEle. Israel se esquecera disso. Eles agiam com enganos, agiam traiçoeiramente, e assim eles corrompiam o relacionamento de aliança que tinham com o Senhor. Sabe, nós estamos dentro do livro de Oséias. Essa é a imagem de uma esposa infiel, uma esposa que diz fazer algo, mas de fato ela só está ali para usar suas ações como um escape para se encontrar com um amante às escondidas. Assim era a imagem de Israel. Então o livro de Oséias nos fornece uma metáfora que nos abala, é uma metáfora que nos constrange, uma metáfora que nos chama a atenção. Israel não amava mais o Senhor, um povo que foi tirado do Egito, um povo que foi cuidado, que recebeu um nome, uma herança, um destino, se tornou uma nação como as outras, se esqueceram de quem eram. Mas sabe, nessa noite eu amo o que está acontecendo, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar de quem nós somos. E à medida que nós somos lembrados disso, essa lembrança está fundamentada num verdadeiro amor que nos traz a existência, que tira de nós o medo, que revela quem nós somos. Então a nação de Israel se esqueceu, não entendiam mais que o Deus Santo habitava no meio deles, e por isso agiam traiçoeiramente. Mal sabiam que nada pode ficar escondido dos olhos do Senhor. Meu irmão, você não pode se esconder dos olhos dele aqui nessa noite. Não há como você se esconder dessa presença. E então o agir com enganos, na verdade, era que a nação estava se enganando. Eles não estavam enganando o Senhor, eles mesmos estavam tropeçando em seus enganos. E aí a parte B do versículo agora nos traz uma dificuldade de tradução, porque de fato a Ara nos diz que Judá ainda domina com Deus, e a NVI diz que Judá é rebelde contra Deus. Então Judá está sendo elogiado ou está sendo denunciado? Essa é a pergunta. E é possível traduzir o texto nas duas formas.
O ponto decisivo é que aqui a palavra hebraica para Deus é a palavra El, tipo El Shaddai, a partícula El. Essa palavra El pode ser traduzida como Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo. Essa é a dificuldade. Então nós temos aqui uma palavra que ela pode ser traduzida de duas maneiras diferentes. Como que nós decidimos a forma de traduzir essa palavra então? Com o contexto. Mas o contexto também é ambíguo. E ainda a palavra santo, na verdade, na tradução literal, é santos, no plural. O que isso vai fazer com que a gente pense? Bem, então nós temos duas coisas aqui. El pode ser a referência ao Senhor ou a um Deus cananeu. Santos, no plural, o hebraico tem uma ferramenta que é chamada de plural majestático, ou seja, um plural que aponta para a majestade, a grandeza de Deus. Um exemplo disso é Elohim. Elohim é uma palavra plural. Então, quando nós vemos esse plural majestático, e isso aparece em outras partes da Bíblia, isso aponta para a grandeza de Deus. Mas santos também poderia ser uma referência aos fiéis de Judá. Santos poderia ainda ser uma palavra neutra, se referindo a coisas santas. Então nós temos aqui uma referência que pode ser a coisas que pertencem ao Senhor ou coisas que pertencem aos ídolos, coisas dedicadas a um culto. E aí como que nós vamos decidir nessa noite? Talvez a resposta esteja no contexto. Porque quando nós lemos Oséias 11:12, você percebe que a temática muda. E é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, preste muita atenção nisso. A temática transiciona a partir do versículo de número 12. Você vai perceber que ele já começa a falar da nação, o que é diferente do que estava vindo antes. A partir do verso 12 ele diz, olha, Efraim me cercou de mentiras, ele vai falar de Judá. E aí no versículo 1 do capítulo 12, ele retoma falando de Efraim, e no versículo 2 ele retoma falando de Judá. Então, a temática do versículo 12 parece estar mais próxima do capítulo 12 do que do capítulo 11. Por isso que na NVI, tem alguém aqui nessa noite com a NVI? A NVI até marca a epígrafe a partir de 11:12. Por quê? Porque os tradutores entendem que a temática do versículo 12 está mais perto do capítulo 12 do que do capítulo 11. E aí a gente vai olhar que no versículo 12, Israel e Judá são denunciados. Amém? Aí em Oséias 12:1, o versículo traz clareza sobre a denúncia contra Israel, o reino do norte. Você vai ver a cabeça do versículo 1, Efraim apacenta o vento. Efraim é uma referência ao reino do norte. Aí quando você entra no versículo de número 2, agora fala sobre uma queixa do Senhor contra Judá, o reino do sul. Então a temática parece apontar para uma queixa do Senhor. Então como nós decidimos a tradução do versículo 12? Bem, se no versículo 1 e 2 nós temos queixas, parece ser mais coerente você entender que o versículo 12 do capítulo de número 11 também é uma queixa. Por isso, eu prefiro a tradução da NVI, entendendo que Judá, de fato, é uma nação que está caminhando em rebeldia. Faz sentido para vocês? Note que é muito difícil fazer uma escolha como essa, porque a gente precisa olhar para o contexto. E aí eu ainda digo mais, se nós olhássemos para Oséias 11:12 e disséssemos que ali é um elogio para Judá, quando nós chegássemos em Oséias 12:2, a gente ia ficar meio desconfortável. Por quê? Porque em Oséias 11:12, Judá é elogiado, e logo em Oséias 12:2, agora há uma queixa contra Judá. Não faz sentido. Então, geralmente, até os comentaristas têm um pouco de dificuldade de traduzir de maneira positiva Oséias 11:12 e alinhar, harmonizar isso com Oséias 12:2. Então, a partir do versículo 12, nós vamos ver que, de fato, é uma palavra que está trazendo uma denúncia contra Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. Aí, continuando isso, talvez vai fazer mais sentido quando a gente entra em Oséias 12. Porque o que é dito a respeito de Efraim? O que é dito a respeito de Israel? Israel, ou Efraim,
apacenta, alimenta-se do vento. O que está sendo dito aqui? A mensagem aqui é de nulidade. A mensagem aqui é de que aquilo que eles estão fazendo é nulo. Eles estão se alimentando do vento. Sabe quando você diz para uma pessoa, vento enche a barriga? Aí o Senhor está olhando para a nação de Israel e está dizendo, vocês estão fazendo coisas nas forças dos seus próprios braços. Vocês até comem, mas o que vocês estão comendo, na verdade, é vento. Não é capaz de nutrir vocês. Vocês não estão sendo nutridos. Vocês comem, mas isso é vão. E pior, porque esse vento é um vento em que vocês perseguem, mas é um vento do leste. E por que isso é pior? É porque o vento do leste era considerado um vento estéril. Era um vento que vinha do deserto. Era um vento que trazia calor, ressecamento. E tudo aquilo que era alcançado por esse vento era alcançado por esterilidade, se tornava improdutivo. Eram como ramos sem frutos, ramos sem propósito. Era uma nação sem o entendimento de quem eles eram em Deus. Eles estavam se alimentando de um vento que apenas ressecava, trazia esterilidade para o propósito daquela nação. Eles estavam se alimentando de vento. E esse vento era como o vento do deserto. E para aprofundar o dilema, se você olhar na tua Bíblia, olha aí, Efraim apacenta, a NVI diz, se alimenta do vento e persegue o vento leste, o vento do deserto. Mas é só nos domingos? Só na segunda? Uma vez por semana? Todo o dia. A conduta da nação estava deturpada. Não era só um tropeço. Nós estamos falando aqui de uma nação que se perdeu completamente do propósito. Eles se esqueceram completamente da sua identidade em Deus. Porque eu entendo que na nossa caminhada, meu irmão, nós não estamos aqui diante de pessoas perfeitas. Mas nós entendemos que temos um alvo da nossa soberana vocação e para este alvo nós estamos correndo. Nós estamos prosseguindo. Nós temos uma jornada. E às vezes no meio dessa caminhada nós tropeçamos. Às vezes nós caímos. Mas entendemos que neste lugar existe o braço do Senhor que é poderoso para nos levantar e nos fazer continuar a nossa jornada. Só que a nação de Israel se esqueceu completamente. Não é um tropeço, mas é uma conduta completamente corrompida. Eles deram lugar à iniquidade, se esquecendo de Deus e multiplicando mentiras e destruição, é o que está no texto. Eles buscavam o vento do leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e o pior, faz aliança com a Assíria e o azeite se leva ao Egito. A confiança não estava mais no Senhor. Eles estavam procurando estabelecer relações diplomáticas com as outras nações. Eles estavam procurando um lugar seguro nas mãos dos reis das nações, enquanto eles não precisavam nunca ter procurado isso. Porque existe um lugar seguro para o povo de Deus, existe uma rocha que não será removida. Mas quando nós olhamos para a nação de Israel, nós vamos ver o rei Menahem fazendo uma aliança com o rei da Assíria, pagando tributo para que o seu governo fosse então estabelecido. A nação de Israel não precisava ser estabelecida pelo poder da Assíria. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, você não precisa do poder deste mundo para ser estabelecido, porque é Deus quem te estabelece. É Deus quem diz quem eu sou. Não são as lutas do tempo presente que me definem, mas eu quero dizer que a palavra do Senhor te define nessa noite. A voz do Espírito te define. Nós vamos olhar para a nação de Israel, já cercada pela Síria, já como vassala da Assíria. E então o rei Oséias, não o profeta, mas o rei Oséias, enviando mensageiros a So, rei do Egito. Para quê? Quando o rei da Assíria soube disso, ele entendeu, é uma conspiração. E então Samaria foi completamente dizimada. Eles não precisavam estar procurando a segurança nas mãos dos reis desta terra, porque eles tinham um lugar seguro, mas se esqueceram disso. Meu irmão, eu quero te dizer nessa noite, não saia da sombra do Onipotente.
a mão do Onipotente neste lugar, há descanso para aqueles que encontram este lugar. Eu creio, meu irmão, que nesse lugar há descanso para a nossa alma. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e existem lutas, existem batalhas. Ficaríamos aqui a noite inteira falando de inimigos que se levantam. Às vezes são inimigos espirituais, às vezes são palavras de afronta. Não importa, meu irmão, que tipo de inimigo seja, o Senhor é aquele que prevalece contra todos os inimigos. Então esse é o lugar onde eu estou tentando construir a minha vida. Então a nação de Israel está se alimentando do vento, multiplicando as suas mentiras, cercando o Senhor com enganos. E a situação em Judá não era tão diferente. Percebe porque, interpretando dessa maneira, faz mais sentido olhar Oséias 11:12 de maneira negativa? Judá não está sendo elogiado, mas Judá está sendo denunciado. Olha o que diz o versículo de número 2: o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. Ou seja, a situação em Judá não era tão diferente. Basta ler, por exemplo, 2 Reis 16:7. Eu não vou ler, basta parafrasear. Acais, rei de Judá, procura Tiglat-Pileser. E sabe o que Acais, descendente de Davi, vai dizer para Tiglat-Pileser? Eu sou teu filho, eu sou teu servo. Acais é descendente de Davi. Um rei davídico deveria dizer: eu sou filho de Davi, porque existe uma promessa do Senhor sobre o trono de Davi. E a promessa sobre o trono de Davi é que essa bênção estaria sobre a descendência. Acais era para dizer: eu sou servo do Senhor. Mas por que Acais está fazendo isso? Isaías vai dizer que Acais está inquieto, está agitado, porque o próprio reino do norte já havia feito uma coligação com Arã para invadir Judá. Mas Acais não precisava temer. O que Isaías profetiza a Acais é: Acais, fica quieto, não fala nada. Eles são dois tocos, dois tições que já estão se apagando, só estão fazendo fumaça. O Senhor é com a nação de Judá, mas Acais está inquieto. Ou seja, a situação de Judá não era tão diferente do que estava acontecendo no reino do norte. Nós vamos continuar e vamos ver ainda denúncias feitas pelo profeta Isaías, como em Isaías 30, nos versos 1 a 5, em que Isaías diz: vocês estão enviando mensageiros para o Egito, vocês estão procurando segurança nos príncipes do Egito, mas essa segurança não poderá garantir vocês. O que está acontecendo no reino do norte está acontecendo no reino do sul. Agora, o ponto decisivo é o que está na parte B do versículo. Judá está em um lugar de contenda, mas Deus retribuirá segundo as suas obras. Aí alguém poderia dizer: mas Eca, Judá é povo do Senhor. Mas Eca, nós estamos dentro da igreja. Eu quero te dizer que ninguém está isento de ter suas obras expostas e julgadas por Deus. Porque isso não é uma imagem apenas da antiga aliança. Basta você abrir 2 Coríntios, capítulo de número 5, no versículo de número 10, onde Paulo se dirige à igreja de Corinto e diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, haverá um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor. Eu não estou falando aqui de céu e inferno, mas eu estou falando aqui de que existe uma responsabilidade que nos foi confiada. Eu vou te dizer, nós somos salvos pela graça, mas recompensados pela maneira como vivemos. O nosso galardão nos céus é definido pela maneira como vivemos. É por isso que Jesus, por muitas vezes, ele nos alertou: olhe, acumulem tesouros, mas acumulem nos céus, acumulem na eternidade, porque estes vão passar. Então nós estamos sendo sacudidos por essa mensagem. Talvez a nação de Judá poderia dizer: nós somos povo do Senhor. Não, o nosso Deus, ele é cheio de graça, misericórdia, mas ele também é o reto juiz. Assim, talvez 1 Pedro 1,17 seja uma palavra de alerta para todos que chamam o Senhor,
o Deus Todo-Poderoso de Pai. Nós temos um Pai nos céus. Aí Pedro nos alerta para todos aqueles que olham para o céu e entendem que o Senhor é o Pai. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, olha o que ele está dizendo. Se vocês olham para o céu e vocês dizem, existe um Deus nos céus e Ele é o nosso Pai, Pedro quer que nós sejamos certos de uma coisa: este também é aquele que julga todas as obras. E se nós entendemos isso, veja como que Pedro termina: então, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Às vezes a gente diz, eu tenho um Pai nos céus, eu tenho um Pai nos céus. E isso é verdade. Existe intimidade. Existe um abraço do Pai. Mas também nesse lugar, nós somos chamados a viver com um santo temor, porque o santo, 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 aquele cuja glória está enchendo a terra, este habita em nós. E nele, meu irmão, a justiça prevalecerá. Esse é o lugar onde nós entendemos que, então, precisamos receber essa palavra, mas precisamos sair daqui para viver de maneira diferente. Nós precisamos pedir, Espírito Santo, prospera essa palavra em meu coração. Por quê? Porque o Senhor é justo e imparcial. As escolhas foram de Judá. Como muitas vezes as escolhas são minhas, as escolhas são suas. E o Senhor está olhando para todas essas coisas. As escolhas foram da nação de Judá e eles seriam retribuídos segundo o seu proceder. Eles seriam retribuídos segundo as suas obras, como Paulo diz em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Então, o fato de Israel e Judá flertarem com a Assíria, flertarem com o Egito, em troca de segurança, em troca de um lugar onde eles poderiam pensar, eu digo pensar porque de fato eles nunca estariam seguros ali naquele lugar. Isso nos mostra de modo prático o ensino do Senhor Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz, não é possível agradar a dois senhores. Por quê? Porque quando o rei da Síria viu que Oséias enviou mensageiros ao Egito, o que aconteceu? Opa! Ou você agrada a Síria, ou você agrada o Egito. E então Israel foi varrido. O cativeiro foi estabelecido. Aí eu pergunto, e o que faria o Deus que é conhecido como fogo consumidor? Não é possível agradar a dois senhores. Por isso essa noite é uma noite em que o Senhor nos dá uma palavra decisiva. Volto a dizer, não estou falando de pessoas perfeitas, mas pessoas que entenderam que possuem uma jornada e que lutarão com todas as forças para completar essa carreira, guardando a fé, para a glória do nome do nosso Senhor. Esse é o nosso lugar. Entende? Então eu oro para que essa palavra prospere em nossos corações, para que possamos sair daqui e não só dizermos, eu faço parte do hall de membros de uma igreja, mas que eu sou a manifestação da igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Então Oséias, ele está sacudindo o povo, porque o perigo é iminente. O povo precisa acordar. E ele, para fazer com que o povo pudesse entender desse perigo, ele entra nessa grande sala onde há os quadros da família. Então imagine agora que você está dentro dessa sala e os quadros da família estão pendurados, imagens, retratos. E Oséias está nos conduzindo a uma parede da casa, onde ele, em um determinado momento, para de frente para os retratos de Jacó. Você pode imaginar uma sala com quadros sobre a história de Jacó, sobre esse patriarca? E ao relembrar a história de Jacó, o profeta mostra a Israel que eles também haviam herdado a fraqueza do caráter de Jacó, mas que se eles lidassem com arrependimento, que se eles rasgassem os seus corações, Deus mudaria a sorte daquele povo. Porque Jacó recebe o seu nome por causa de um detalhe do seu nascimento. Olhe para Oséias, no capítulo de número 12, o verso de número 3. Perceba o quadro. É como se Oséias estivesse contando a história de Jacó. E aí há um quadro onde ele diz, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão. E esse detalhe é um detalhe que marca o nome de Jacó.
Porque Jacó é gêmeo com Esaú. Esaú é o primogênito. Mas Gênesis 25, 26 nos diz que quando Jacó nasce, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão, que havia nascido primeiro. E por que isso marca o nome de Jacó? Porque Jacó significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. E a ideia de segurar o calcanhar é o sentido de um engano. Mas aí você vai dizer, mas como assim? Porque quando você segura o calcanhar de alguém, você não pode fazer isso pela frente da pessoa. Você só pode segurar o calcanhar de alguém por trás. Então Jacó é aquele que em sua jornada é alguém que está constantemente agindo com esse caráter, tentando arrumar soluções para os seus próprios problemas, tentando achar soluções, tentando agarrar o calcanhar de alguém, mesmo que isso custasse prejuízos a outro. Essa é a marca de Jacó. Contudo, quando nós olhamos para a história de Jacó, continue andando por dentro dessa sala, onde há vários quadros. Jacó vai colher os frutos das suas sementes. Quando olhamos para Jacó, nós vamos encontrar um homem que foi fugitivo da sua própria família. Foi um homem que caminhou debaixo de medo. Foi um homem que caminhou debaixo de enganos. Por mais que ele tentasse encontrar vantagens, segurando o calcanhar de outros, a sua vida sempre estava envolvida com enganos, até um encontro decisivo. E então Oséias agora mostra outro quadro, ainda no versículo de número 3, porque no vigor da sua idade, ele lutou com Deus. Ou seja, Jacó, ele foi fugitivo. Jacó foi um homem dominado pelo medo. Jacó foi um homem que viveu embaraçado com enganos até um encontro decisivo no desfiladeiro de Jaboque. No momento em que então Jacó, ele teve o seu nome mudado de suplantador. Agora Jacó é chamado de Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. E aí entenda isso, não no sentido de que Deus foi derrotado por Jacó, mas porque Jacó, naquele momento, ele cumpre a exigência da aliança, ele se rende, ele diz, eu não posso sair daqui, eu não encontrarei a minha bênção nas minhas próprias saídas. Ah, meu Deus, eu não vou encontrar a solução do vazio da minha vida se o Senhor não me abençoar. Eu me rendo. E aí naquele momento, então ele prevalece, porque ele encontrou aquilo que Deus exigia da vida dele. Ah, meu Deus. Porque as pessoas às vezes têm dificuldade para interpretar esse texto. Eles acham, não, porque Jacó lutou com Deus e prevaleceu, e a gente fica com aquela dificuldade, mas como? Se Deus é o Todo-Poderoso, como ele deixou ser vencido? Mas na verdade, o que acontece é que Jacó prevalece, no sentido de que agora, ele cumpre aquilo que Deus havia exigido dele. Mesmo que nós sejamos homens, que venhamos entender aquilo que Deus está nos chamando para viver. Então agora Oséias está na frente do quadro, e ele diz, está vendo ali? Ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão. Ele foi alguém de fato como um suplantador, que viveu enganando, e por isso tentava sempre por trás segurar o calcanhar, nunca pela frente, como um enganador. Mas isso foi até um encontro decisivo com o Senhor no desfiladeiro de Jaboque. Que nós possamos, meu irmão, ter experiências decisivas com o Eterno na nossa jornada. E aí o versículo de número 4 faz como que Oséias segure a nossa mão. E agora ele nos mostra outro quadro de Jacó. Porque ele diz, e ele lutou com o anjo e prevaleceu. A palavra lutar, ela é sarar, é persistir, é perseverar. Meu irmão, você entende que esse é o nosso chamado nessa noite? Que possamos ser levados a esse lugar, onde nós vamos perseverar com o Senhor. Jacó entendeu que apenas se rendendo ao Senhor até o fim, ele encontraria a mudança de sua sorte. E eu vou dizer, isso marcou Jacó profundamente, com um sinal de completa rendição. Não há para onde eu ir, não tem como eu te deixar, se o Senhor não me abençoar. Eu não tenho para onde ir, como Pedro declarou, para quem iremos? Mestre,
Só tu tens as palavras de vida eterna. E então o anjo tocou na junta da coxa. E o texto diz que ao amanhecer, viram Jacó atravessando o desfiladeiro. E agora ele vem mancando. Um toque do eterno. Por vezes, meu irmão, quando encontramos pessoas que carregam uma unção especial, se procurarmos na vida daquela pessoa, vamos ver que ela manca, que ela foi tocada por Deus, que ela enfrentou batalhas que dividiram a história daquela pessoa, e dividiu de maneira tão profunda que ela jamais seria a mesma. E eu sei que Deus está nos marcando dessa maneira, que sejamos homens e mulheres que ao atravessar o vale de Jaboque, não saiamos de lá como aqueles que desistiram, mas que perseveraram até o fim, e estes prevalecerão com o Senhor. Homens e mulheres de Deus com destinos profundamente transformados, que assim nós sejamos tocados, meu irmão. E eu creio que assim nós seremos marcados. E essa marca é uma marca que nos mostra um sinal de rendição. Ah, meu irmão, é incrível, porque eu já fui levado a experiências com Deus onde eu entendi que eu só tinha uma opção. Eu só podia me render a Ele. Não tinha mais para onde ir. E eu vou dizer que isso nos marca de maneira tão profunda, que parece que a gente sai desse vale com um revestimento necessário para toda a jornada. Um suplantador, mas que se buscasse o lugar de rendição, teria sua sorte mudada. O que Oséias está dizendo à nação de Israel? Vocês estão perdidos, mas se vocês entenderem que existe um lugar de rendição, Deus pode mudar a sorte de vocês. Ah, que o Senhor esteja mudando a nossa sorte aqui nessa noite. E aí Oséias segura a nossa mão e ele continua passeando dentro da sala com muitos quadros, porque o versículo de número 4, ele diz assim: chorou e lhe pediu mercê, implorou favor, na versão da NVI. E aqui nós não estamos mais na garganta de Jaboque, mas quando Jacó já havia atravessado o vale, agora chamado de Peniel, e ali esse nome é dado a este lugar, porque ele viu Deus face a face, e a sua vida foi salva. E aí dentro desse lugar, quando ele atravessa o vale de Jaboque, com o seu nome mudado, ele vai ter um encontro com Esaú. Aí eu vou ler com vocês porque é comovente. Eu senti o meu coração queimando, sabe? Ao olhar para esse encontro, de um homem que estava perdido, de um homem que estava vazio. E então, um encontro fez com que a sua sorte fosse mudada. Mas nesse encontro, Jacó entendeu que ele precisava se render. Mas uma vez tocado, meu irmão, uma vez que você foi tocado pelo Senhor, Ele te habilita a enfrentar os gigantes. E talvez Esaú fosse um gigante para Jacó, porque isso representava risco de morte. Jacó sabia o que ele havia feito. E então, em Gênesis 33, levantando Jacó os olhos, ele viu Esaú. Você pode imaginar o coração de Jacó nesse momento? Ah, meu Deus! E Esaú se aproximava, e Esaú não estava sozinho. Esaú tinha com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, agora Jacó, se adianta, e prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Meu irmão, você pode sentir a tensão desse momento. Agora Esaú corre ao encontro de Jacó e o abraça. O que um toque do Eterno é capaz de produzir. E arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E você pode ver o quadro que é pintado por Oséias, e eles choraram juntos. E aí o versículo de número 8 perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos estes bandos que encontrei? E respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu Senhor. Volta para o quadro pintado por Oséias.
chorou e lhe pediu favor. Esse é o resultado de um toque do Senhor que muda destinos, porque o fim de Jacó era a morte, mas uma vez que fomos tocados pelo Eterno, os nossos destinos são mudados, os nossos nomes são revertidos, as nossas identidades são trazidas à existência da eternidade. E então, meu irmão, nós entendemos a nossa cidadania celestial. É esse o lugar onde Jacó está sendo chacoalhado, porque agora ele está experimentando na sua própria carne o que representava ser tocado pelo Senhor. Existem gigantes, existem desafios, nós ficaríamos a noite toda aqui falando sobre eles, mas nós fomos tocados pelo Eterno. Se renda ao toque do Eterno nesta noite e creia, meu irmão, que esses destinos celestiais serão destravados na tua jornada para a glória de Deus. Isso é o que acontece com alguém que se encontra com Deus. Meu irmão, a mudança interna transforma as realidades externas. O nosso redor é afetado pelas transformações de nossos corações. Então Deus está fazendo coisas aqui. Existem cirurgias específicas que estão acontecendo em nossos corações aqui nessa noite. E como aconteceu com Jaboque, como aconteceu na vida de Jacó, que assim também seja na nossa jornada, em nome de Jesus, que as realidades internas que já estão sendo transformadas aqui nesta noite, pelo poder da palavra, possam afetar as nossas realidades, e esses lugares aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, jamais sejam os mesmos. Meu Deus! Agora Oséias segura novamente na nossa mão, continue passeando dentro dessa sala com muitos quadros, porque o quadro agora pintado é Betel, porque o versículo número 4 diz: em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Foi em Betel que Jacó descobriu que o Senhor estava ali, e ele não sabia. Guarde isso, em Betel, Jacó descobriu que o Senhor estava ali, e ele não sabia. Muitas vezes o inimigo tenta soprar nos nossos corações que nós estamos em um lugar onde estamos sozinhos. Mas eu rogo ao Espírito Santo que a revelação da Betel possa transformar a nossa mente, porque nesse lugar você não está sozinho, que você possa olhar para esse lugar e perceber: o Senhor estava ali e eu nem sabia. Então é dentro desse lugar que agora nós somos levados por Oséias a reconhecer que Betel é um lugar onde o Senhor está, mas é em Betel também que um altar é levantado por Jacó, para que ele se lembrasse ali do momento em que ele se encontrou com o seu irmão Esaú, de uma vida errante, de uma vida cheia de medo, de uma vida embaraçada com enganos. Só que agora Oséias deixa o quadro e olha dentro dos nossos olhos, porque o texto diz: ali Jacó encontrou Deus, mas ali em Betel, o Senhor também falou conosco. Ou seja, agora Oséias começa a nos dizer por que ele está nos mostrando esse quadro. Porque nesse lugar Deus está falando contigo também. Ele está te chamando à existência. Era em Betel que Deus também falava com a nação de Israel. E aí talvez você diga: por que isso é importante para Oséias? Nós já falamos aqui em ministrações anteriores. Porque Israel transformou Betel, o lugar onde eles ouviam a voz de Deus, lugar que era chamado como casa de Deus, eles transformaram Betel em Bet-Aven, casa de iniquidade. Por quê? Porque eles não desejavam mais a voz do Senhor, eles desejavam os seus próprios desejos, eles viviam para alimentar as suas próprias paixões. Você pode perceber que então a conversa diante desses quadros, embora seja encorajadora, e há fé aqui nessa noite, ela também é dramática, porque Betel agora é uma casa de iniquidade. Contudo, havia uma esperança. Por quê? Porque se Jacó perseverou, o povo precisava fazer o mesmo. Diante dos gigantes que você tem enfrentado, diante daquilo que tem tentado deturpar a tua identidade espiritual em Deus, existe uma palavra que garante a tua vitória. Volte-se para Deus, porque Ele definirá quem você é. Porque o povo se esqueceu de quem era o Senhor. Então o próprio Deus se certifica: vocês se esqueceram? Então eu lembro vocês. Versículo de número 5. O Senhor
o Deus dos exércitos. Aqui é o Senhor dos exércitos sendo lembrado, pois Ele é o Deus de aliança. É o Deus que propõe um relacionamento íntimo. É um Deus que quer intimidade com você, quer estar perto de você, mas Ele quer que nós também venhamos entender que Ele é o soberano e que tem todos os exércitos em suas mãos. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor é o seu nome. E aqui eu gosto muito da tradução da NVI, onde diz memorial, porque a palavra literal aqui não é nome, Shem, a palavra comum para nomes, mas a palavra hebraica aqui é Zeker, que significa memorial. O que isso quer dizer? Os memoriais não são para o Senhor. Alguém poderia dizer, vamos edificar um memorial para o Senhor. Não, porque Deus não se esquece, mas eu me esqueço. Então, quando Deus diga, construa um memorial, Ele está dizendo assim, que você nunca se esqueça de quem eu sou, porque eu não me esqueço de quem vocês são, quem você é em Deus. Ah, meu irmão, construa um memorial diante da presença, meu irmão. Os memoriais são para que nós possamos estar perto dEle, e entendendo, nós precisamos nos lembrar do Senhor todos os dias. Nunca perca a consciência da presença, cultive isso, porque às vezes no nosso dia a dia, quando a gente vai enfrentar as pressões dentro da nossa casa, no meio da nossa família, nos ambientes de trabalho, no meio dessas pressões, temos a tendência de nos esquecermos de quem nós somos, perdemos a consciência da presença, e quando você perde a consciência da presença, você começa a falar aquilo que você não falaria se você estivesse consciente de Deus. Você percebe que aqui, para alguém diz, aqui parece ser fácil ser crente. Não é que parece ser fácil, é porque você está se lembrando. Então qual é o desafio? Saia daqui cultivando essa memória na tua casa. Saia daqui cultivando esse ambiente de presença no teu lugar de trabalho. Entenda, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Meu irmão, abra tua mão nessa noite, que o Senhor marque a nossa jornada e que possamos ser lembrados de quem Ele é em cada detalhe das nossas vidas. Feche sua mão e receba, em nome de Jesus. Não perca a consciência da presença. E aí o versículo de número 6 continua, porque uma vez que somos sacudidos, a palavra é, converte-te a teu Deus. Eles precisavam ajustar a conduta de acordo com o que Deus estava falando. Ou seja, você quer viver isso? Aí pergunto, olhe para a tua conduta. Meu irmão, nesse momento, nós precisamos nos despir. Não é um lugar de justiça própria, mas é um lugar onde nós nos aproximamos humildemente do Senhor, porque Ele nos conhece. Nós não podemos tentar aqui fazer algo diferente, porque senão nós tropeçaríamos no erro do versículo 1, nós estaríamos cercando o Senhor de mentiras. Então nessa noite, diga para o Senhor quem você é, baixe, meu irmão, a espada, porque primeiro, Ele já sabe, e aí o que é constrangedor? Porque Ele sabe, mas Ele não desiste de você, Ele sabe o que Ele está fazendo. Posso te perguntar uma coisa? Você acha que amanhã você pode se parecer um pouco mais com Cristo do que você foi hoje? Então ajuste a tua conduta. Meu irmão, eu estou lutando para isso, e não julgo ter alcançado, mas eu conheço o alvo da minha soberana vocação. Então Oséias diz, converte-te a Deus, guarda o amor e a justiça. É o que está escrito no versículo de número 6, guarda o amor e o juízo, porque o fato de Deus nos amar não remove a sua justiça, é somente em Cristo. O alvo da nossa soberana vocação, que nós descobrimos o amor que cumpriu a justiça que foi exigida para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então guarda este amor no teu coração, porque esse amor cumpriu a justiça, toda a justiça. Eu amo quando Jesus está para ser batizado e João Batista achava que, assim, como eu posso? Eu sei quem tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos teus pés. Aí Jesus diz, não, eu preciso sim passar pelas águas. Mas para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Jesus, meu irmão, é o amor que cumpriu toda a justiça para que eu e você pudéssemos ser reconciliados e declarar nesta noite, eu tenho paz com Deus. Nós temos paz com Deus. E uma vez que você guarda o amor e a justiça, abra tuas mãos, é só a palavra, e no teu Deus espera. Fecha as mãos, porque aqueles que esperam no Senhor, meu irmão, correrão e não se fatigarão.
meu irmão, eu creio que há um tempo de avanço, um tempo onde nós continuaremos caminhando. Existem pressões? Existem lutas? Existem, mas nós entendemos que existem propósitos eternos, planos que não se frustrarão, e eu creio que os planos do Senhor não se frustrarão sobre as nossas vidas. Então Oséias continua, ele está olhando para essa parede de quadros, mas ele também olha para a sua geração, ele olha para nós, meu irmão, ele olha para o povo de Deus, ele olha para um povo que ele também entende, ele faz parte. Oséias não se exclui, e o versículo de número 7 é um versículo que sacode e mostra, aqui está o problema. Efraim, mercador, literalmente, Canaã, mercador, eles estavam negociando, mas negociando a sua própria justiça, e o pior, com balanças enganosas, com pesos enganosos. A imagem era, de um povo que já não agia como o povo do Senhor, eles agiam como os cananeus, eles agiam como as outras nações. Aí alguém vai dizer, mas isso é terrível. Mas é a mesma imagem quando nós vemos a igreja agindo como o mundo. Assim era Efraim, balanças com pesos enganosos. O texto diz, eles amavam a opressão. E a evidência desse tipo de comportamento denunciava a infidelidade do povo. Era um povo infiel ao Senhor. Deus não permitiu o seu povo viver dessa forma. Deus não queria que o povo agisse dessa forma com os seus irmãos e nem com os estrangeiros. Se você olhar em Deuteronômio 24, no versículo de número 14, o texto é muito claro. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão, seja um compatriota, ou seja ele um estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. Ou seja, em hipótese alguma, isso está na lei do Senhor, eles podiam fazer isso. Mas por que faziam? Porque eles já não eram mais fiéis à palavra do Senhor. Eles não temiam mais o Senhor. O que agrava a situação é que eles estavam agindo dessa maneira, infiel, e sabe o que eles diziam? Olha para o versículo de número 8. Eles diziam, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens, e em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Eles estavam com a mente cauterizada. E como essa cauterização começou? Porque eles estavam enriquecendo, estavam prosperando, está dando tudo certo. E aí começaram a se esquecer do Senhor. Veja o perigo, porque às vezes as pessoas acham que as lutas, elas são motivos para criar afastamentos da presença. Mas nós percebemos aqui que as riquezas também, se forem administradas fora do temor do Senhor, também afastam o homem da presença. Se eles não reconhecerem que o Senhor é o doador de toda boa dádiva, Ele é a fonte. Mas eles se esqueceram e achavam ainda, nós estamos nos enriquecendo, está tudo prosperando, está dando tudo certo. Eu comprei o carro do ano, veja a minha conta bancária, olha as propriedades, as minhas contas bancárias estão prosperando, está tudo bem. Não vão achar em mim iniquidade alguma, como que se riqueza fosse sinal, meu irmão, de santidade. Ou como se uma dificuldade financeira fosse sinal de pecado. Nós precisamos acordar, igreja, porque o Senhor, Ele usa todas as situações, Ele sabe o que está fazendo. Senão nós olharíamos para Jó e diríamos, Jó em algum lugar pecou, mas o que a palavra testemunha a respeito de Jó? Em nada foi achado em falta. Em nada Jó pecou. Mas por que ele passou por tudo aquilo? Porque Deus estava levando Jó para um lugar onde ele ainda não conhecia. Antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus estava levando Jó a um lugar de novos níveis de conhecimento, de relacionamento, de intimidade, de profundidade. Então, meu irmão, eu te garanto, se você está em Deus, essa luta não te mata. E se prepare, porque Ele vai te levar para lugares mais altos. Eles achavam que as conquistas pessoais estavam garantindo uma condição sem pecado. Eles me lembram a igreja de Laodiceia. Achavam que não precisavam de mais nada. Por quê? Porque de fato Laodiceia era uma cidade muito rica. A cidade de Laodiceia era uma cidade como o ABC paulista. É Santo André, São Bernardo e São Caetano. Era um triângulo industrial também nos dias em que essa carta, a carta de Apocalipse, foi escrita. Junto com Laodiceia, havia outras duas cidades muito conhecidas, Colossos e Herápolis.
Colossos era conhecido pelas suas águas frescas e Herápolis pelas suas águas termais. E aí por isso ele usa essa metáfora. Mas quando Deus olhava para Laodiceia, era morno, águas que não serviam para nada. E eles se achavam ricos e abastados. E mal sabiam que eram pobres, cegos e nus. Esse é o ponto. Mas aí Jesus vai dar uma recomendação à Laodiceia. Eu digo a vocês que comprem de mim ouro finíssimo. Mas se eles eram pobres, como eles podem comprar? E aqui está a moeda da graça. Porque o que ele tem para nós, nós recebemos. Basta se render. A nação de Israel precisava entender isso. Porque eles se achavam que não tinham mais pecado algum. E aí o versículo de número 9, volte para Oséias 12, versículo de número 9. No momento de uma profunda amnésia, tá? Eles se esqueceram, eles não se lembravam mais. Uma amnésia espiritual. Nós vemos que Deus estava disposto a lembrá-los da sua verdadeira identidade. Porque eles não se lembravam. Mas aí o que Deus diz para eles? Eu sou o Senhor, teu Deus. Vocês podem achar que existem outros deuses, mas eu sou o teu Deus. Há uma mensagem por trás disso. Porque dentro da aliança, quando o Senhor diz, eu sou o teu Deus, Ele diz, e vocês são meu povo. Deus está dizendo aqui nessa noite algo a respeito disso para algumas pessoas aqui nessa noite. Porque o povo dele, Ele cuida. Eu sou o teu Deus, mas sou o teu Deus que não deixa onde vocês estão. Eu sou o teu Deus desde a terra do Egito. Lembra de Jeroboão I, que construiu 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, e o que ele disse? Estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Aí Deus está dizendo, esses bezerros nada podem fazer. Sou eu o Deus que resgato vocês. Sou eu o Deus que constituo vocês povo adquirido. Ah, meu Deus. E ele continua dentro do versículo 9. E eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa do tabernáculo. E aqui é muito importante, porque, sabe, hoje quando eu estava lendo, a gente vai chegando à reta final do livro, a gente vai percebendo como que a linguagem começa a entrar dentro do nosso espírito. Quando ele está falando a respeito dos dias da festa, ele está falando da festa do tabernáculo. Nós falamos sobre isso alguns dias atrás aqui, porque quando Jeroboão colocou os 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel, ele também instituiu um sacerdócio que não era um sacerdócio levítico, um sacerdócio de idolatria. E não só isso, ele instituiu uma festa no 8º mês. E por que isso é tão importante? Porque a festa do tabernáculo não era no 8º mês, era no 7º mês. E o que representava a festa do tabernáculo? Eles tinham que passar por 7 dias em tendas para se lembrarem de que eles habitaram em tendas e que o Senhor havia tirado eles do Egito. O que Deus estava falando é que quando vocês comemorarem a festa do tabernáculo, vocês vão estar dentro de Canaã. Eu coloco vocês dentro da terra prometida, mas vocês não podem se esquecer de onde eu tirei vocês. Só que aí agora eles fazem uma festa no 8º mês. Ou seja, não importa mais aquilo que o Senhor havia prescrito. Eles haviam rompido. Aí o que Deus está dizendo? Ah, vocês se esqueceram de onde eu tirei vocês? Então eu levo vocês de volta para lá. Eu levo vocês de volta para o deserto. Vocês vão habitar de novo em tendas. Aí você vai falar assim, meu Deus, mas eu vou para o meio do deserto, e agora o que vai acontecer de mim? No meio do deserto, será que eu vou perecer? Não, meu irmão, você tem que estar dentro do livro de Oséias, porque Oséias, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz, eu que a atrairei, sou eu o Senhor que a atrairei e levarei para o deserto. Para quê? Para morrer no deserto? Não, ali eu vou falar de amor para você. Ali eu vou falar ao seu coração. Ali eu vou lembrar que você é amado, que você é amada, que você é guardado. Foi no deserto, meu irmão, que o povo aprendeu a depender completamente de Deus. Sabe o que é a coisa mais louca? Nós falamos aqui na semana passada ou na semana retrasada. Deus olha para Israel e diz, vocês são como uvas no deserto. Deus se deliciava daquele povo. Mas nós sabemos que Israel foi um povo murmurador. Aí você diz assim, mas como que Deus pode se deliciar de um povo assim? Porque ele olhava para o povo podia ser até murmurador, mas ali ele só tinha uma opção, ou depende de Deus, ou depende de Deus.
É isso que Deus está fazendo na nossa vida, meu irmão. Ele está te ensinando, dependa dele, dependa do Senhor, meu irmão. É isso que representa ser levado para um deserto. Não é o seu fim, mas é aprender a depender completamente do Jeová Jireh, o Deus de toda provisão. E aí parece que conforme a gente vai chegando no final do livro, a revelação vai saltando, meu, porque as coisas começam a se conectar, todas as palavras proféticas. E aí ele prossegue para o versículo de número 10, onde ele diz: olha, eu levantei palavras proféticas, não faltou exortação, não faltou pessoas sendo levantadas para fazer a nação acordar. Eu falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. É como que se Deus estivesse dizendo: todos os recursos que vocês poderiam acessar foram liberados. Inúmeros recursos, falou por meio de palavras proféticas. O Senhor mesmo aumentou, multiplicou as visões. Aí faz sentido quando você lê Ezequiel, quando você lê Isaías, Deus multiplicando as visões para que o povo pudesse entender. Você entende a importância dos dons espirituais nos dias de hoje? Deus está falando, meu irmão. E ele fez isso para que o povo pudesse acordar. Usou recursos literários, parábolas, símiles. Nós estudamos aqui Isaías. Nós vimos em Isaías 5 a parábola da vinha estéril. A nação que deveria ser uma nação de frutos deliciosos, mas que no tempo apropriado, debaixo do cuidado perfeito, fracassa e não produz os frutos que pertenciam ao Senhor. O que Deus está dizendo é: eu não deixo em falta o testemunho da minha existência. Eu digo que eu existo, eu me revelei a vocês. Vocês creem que Deus existe? Meu irmão, isso é graça. É Ele da eternidade, aquele que habita em luz impenetrável, que poderia estar lá e nós nunca poderíamos descobri-lo. Então ele rasga o véu e diz: eu existo. Mas não somente dá o testemunho da sua existência, mas ele também continuamente continua falando conosco, continua revelando a sua soberana vontade. Deus tem um propósito para você aqui nessa noite, hein? Aí, meu irmão, eu não sei porque o Espírito me move a declarar isso, mas eu declaro em nome de Jesus, e Ele espera de você uma resposta hoje, porque quando Ele diz que Ele existe e que a vontade dEle é soberana, é um chamado à sujeição, é um chamado à submissão, é um chamado à rendição. A nação de Israel precisava encontrar esse lugar. E aí o versículo de número 11, ele diz: se há em Gileade transgressão, para a vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Gileade estava na região da Transjordânia e Gilgal ao sul do reino. Ou seja, era uma imagem da totalidade do reino, de norte a sul do reino do norte. Toda a nação estava corrompida. E assim, algo aqui mais significativo está pintado junto com a história de Jacó. Porque Gileade é uma palavra hebraica que vem de uma raiz hebraica, Galeed, monte do testemunho. Qual é o significado disso, ou qual a relação disso com a história de Israel, com a história de Jacó? Porque foi em Galeed que Jacó e Labão construíram um memorial de aliança. Um lugar onde havia ali uma história de Deus sustentando Jacó, guardando Jacó, mesmo quando ainda não tivesse o seu nome transformado. Aí, a partir daí, nós vemos que esse lugar agora é um lugar de idolatria, é um lugar de transgressão, é um lugar onde tudo que eles produziam era vazio. Sabe, isso aponta até mesmo para tudo que aconteceu ali, porque o versículo de número 12, olha isso: Jacó fugiu para a terra da Síria. A terra da Síria é Padã Arã. Quando Esaú se revoltou contra Jacó, Jacó entendeu que ele precisava deixar a família. Ele precisava sair daquele lugar. E ele vai para Padã Arã, que é a Síria. Aí quando ele vai para aquele lugar, ele encontra Labão. E ali o texto diz que Israel serviu por uma mulher. Faz sentido para vocês? A história de Jacó, que serviu por uma mulher, e por ela ele guardou o gado, porque Jacó começou a guardar os animais de Labão. Parece que Osés nos volta de novo ao quadro, ou à sala de quadros. E aí naquele lugar, nós vemos que existia um vazio. Mas que vazio? Quem era Jacó antes do encontro com Deus? Um suplantador, um homem vazio.
Você pode entender que Jacó era um homem sem o amor do pai? Um homem que não pôde desfrutar da vida ao lado da sua mãe. Ele precisou abandonar. Ele viveu sem o relacionamento da sua mãe. Ele viveu sem um relacionamento com seu irmão. Como você pensa que a alma desse homem estava? Entre nesse lugar. Meu irmão, existia um clamor no coração de Jacó por amor. Ele era carente. Aí ele chega em Padã Arã e ele olha para Raquel. E aí ele diz: se eu me casar com Raquel, eu vou ser completo. Mesmo que eu tenha que trabalhar 7 anos. Mesmo que eu tenha que trabalhar 14 anos. Mas Raquel seria a resposta para esse vazio? Por quê? Porque na verdade Jacó tinha um anseio. Ele ansiava por ser redimido. Ele ansiava por ser amado, por ser pleno. E ele só encontrou isso em Peniel, face a face com Deus. Aleluia. Meu Deus, parece que o Espírito está querendo nos levar a um lugar de plenitude aqui hoje. Amém. Glória a Deus. Sabe, as escolhas de Jacó levaram aquele homem a uma vida de medo, de vazio, de ansiedade, exílio. Ele teve que fugir. As escolhas de Jacó levaram aquele homem a uma vida de opressão, exploração. Mas aí o versículo de número 13 nos mostra que a ação do Senhor tem um resultado completamente oposto. Porque se Jacó, em suas tentativas de ser pleno, veja, a herança, um casamento, 7, 14 anos, não importa, e vivendo errante, se as escolhas de Jacó o levaram a esse ponto, Deus usou os seus escolhidos para tirar Israel da opressão. Olha o versículo 13. Assim foi com Jacó, mas o Senhor, abra suas mãos, meu irmão, porque eu vou declarar só o texto. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Fecha tuas mãos, meu irmão. Deus usou seus escolhidos para tirar Israel do lugar de opressão. As escolhas de Jacó levaram Jacó para a opressão. Aí Deus, quando age, ele diz: eu mesmo entro em cena, levanto pessoas, eu movo o que for necessário, mas eu tiro o meu povo do lugar de opressão. O que eu preciso fazer? Se renda ao Senhor nessa noite. Aquilo que Jacó não conseguiu com o seu próprio esforço, aquilo que Jacó não conseguiu pelos seus próprios métodos, Deus derramou graciosamente sobre o seu povo. Meu irmão, você quer ser pleno? Deus está derramando essa graça aqui nessa noite. Deus está cuidando dos seus filhos. Nós precisamos nos posicionar aqui nessa noite em rendição ao Senhor, ao único que pode nos guardar eternamente. Eu amo essa imagem, porque Ele não é o meu guarda fiel hoje e para esta vida. Ele é o meu guarda fiel eternamente. Esse é o lugar para nós. Quando olhamos para o versículo 14, Efraim muito amargamente provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado. Veja isso. São as escolhas de Efraim. E fará cair sobre ele o seu opróbrio, a sua vergonha. Infelizmente, Efraim não entendeu que era necessário um lugar de rendição. O cativeiro foi necessário para expor a obstinação do coração e a dureza daquele povo. Mas nós não fomos chamados para resolver os nossos problemas sozinhos. Você está entendendo o que Deus está falando contigo aqui nessa noite? Nós não fomos chamados para resolver ou tentar resolver os nossos problemas sozinhos. Isso só gera frustrações. Talvez alguém se sinta exausto aqui nessa noite, mas nós temos um ajudador. Aleluia. Glória a Deus. Contudo, a única forma de receber essa ajuda é se rendendo a Ele. E aí, quando você se rende a Ele, 2 Coríntios 12, 9, é uma porta que se abre. Paulo está sofrendo um espinho que por 3 vezes ele orou ao Senhor para que pudesse ser removido. Mas a resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Para quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas é por quê? Porque eu gosto de sofrer? Eu sou alguém que ama esse lugar? Não! Mas por amor de Cristo, porque eu amo a Cristo. Porque quando eu sou fraco, recebo em nome de Jesus. Então é que sou forte. Meu irmão, vencemos com Deus ao sermos vencidos pelo amor dele. Meu Deus. O único lugar para que você possa vencer com Deus, para que você possa sair deste lugar, talvez esta noite seja uma noite em que você se veja no desfiladeiro de Jaboque, numa garganta, meu irmão, um vale. Mas a única maneira de você vencer com Deus é você ser vencido por Ele. Aleluia. É você ser vencido pelo amor dele. É você perseverar, entendendo que em nenhum outro lugar você encontrará a bênção. A bênção, meu irmão. Eu botaria esse A com A maiúsculo, esse B com B maiúsculo. A bênção da presença. Sem que você se renda a Ele. Aleluia. Mas quando você se rende, você cumpre aquilo que Ele espera de você. E então você prevalece, lutando com Deus. Talvez você hoje esteja nessa posição, mas nós podemos sair daqui para viver diferente. Talvez nessa luta você esteja sendo marcado e você está mancando, mas isso é uma marca daqueles que foram vencidos por Deus. Aleluia. Que prevaleceram com Deus, mas foram vencidos se rendendo a Ele. Coloca a tua mão sobre o teu coração. Espírito Santo de Deus, aqui estamos. Nós saímos daqui plenos. Senhor, muitas vezes o mundo tenta nos colocar mentiras e enganos, onde nós muitas vezes tentamos resolver as lutas com as nossas próprias forças, nossos próprios recursos. Mas nesta noite o Senhor nos levou a uma sala com belos quadros, nos mostrando que destinos podem ser revertidos, que histórias podem ser transformadas, que identidades celestiais podem ser trazidas à existência. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, a Tua palavra nos modela e diz quem nós somos. Nós saímos daqui, ó Deus, e sabemos que existem gigantes, ó Deus. Talvez exista medo, existam preocupações, como no coração de Jacó, ao olhar para Esaú e não saber o que poderia acontecer. Talvez ali um risco até de morte, mas quando o Senhor nos toca, Deus, nós mancamos, mas nós saímos para prevalecer contigo. Nós saímos aqui desta noite com uma palavra de romper. Nós saímos daqui para, meu Pai, permanecer e perseverar na Tua palavra, porque cremos que a Tua palavra, ao ser liberada sobre nós, jamais somos os mesmos. E assim eu declaro de maneira profética sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, nós jamais seremos os mesmos. E assim nós oramos, certos da nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meu irmão?